Fala rapaziada, tudo bem? Como vocês estão? Patioco na voz, Isaac aqui. E bom, esse vídeo aqui eu quero fazer ele dedicado àqueles que são cristãos, né? Fiz um post esses dias, não sei quem viu até o final ou não, mas eu quero falar sobre um outro tema que é muito importante na fé cristã, né? Na verdade, é uma dos temas bases aí de uma fé cristã e do descanso do que a gente pode ter no que Cristo fez na cruz. Então, primeiro de tudo, eu fiz aquele vídeo, até postei ele, tenho ele já postado, caso você queira ver. O nome dele, o tema dele era o que é ser crente ou cristão, no caso, para você. E aí fiz um vídeo meio explicativo a respeito disso, ser crente ou cristão, sobre abandonar a religiosidade, abandonar essa questão de colocar para pessoas que se chamam pastores ou qualquer outra coisa do tipo autoridade acima das escrituras, as chamadas igrejas que fazem lista de regras, ser maior do que o que a própria Bíblia diz ou nos ensina. Então eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser ver depois você pede, eu te mando o link. E o vídeo de hoje eu quero falar algo muito importante para aqueles que realmente já creram em Jesus, sabem que foram perdoados dos seus pecados, sabem que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e falar sobre o assunto certeza da salvação. A pergunta que eu faço para você que é salvo é: você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza de que se você morrer agora, repentinamente agora, você teve um infarto fulminante e não tem escapatória disso, você vai estar com Cristo? Essa é a pergunta que se faz. Infelizmente, durante muito tempo, eu passei algo assim do tipo, vejo muita gente assim, mas por causa de erros doutrinários. Na verdade, assim, vamos dizer, são pensamentos teológicos diferentes, mas não existem duas verdades, certo? Existem diversos pensamentos teológicos, muitos bem pautados nas escrituras, bem coerentes, outros nem tanto, né? E tem uns que não tem nada, né? Mas vamos falar dos que tem alguma pauta que parece ser pautada em cima das escrituras. São visões diferentes, mas nem todos eles são corretos, porque existe uma só verdade, não pode existir duas verdades, uma contraditória à outra, tem que tudo chegar num destino final, naquele destino. Então, se elas são diferentes, não tem como ser as duas verdades, né? Existe uma verdade só, e o que eu quero passar para vocês é o que eu aprendi das escrituras, o que eu creio que seja o correto e o que vai nos dar paz dentro do sacrifício que Jesus fez por nós, certo? Então, durante muito tempo, quando me fazia essa pergunta, eu ficava tipo, não depende se eu me arrependi dos meus pecados naquele momento, depende se eu não pequei. Então, tipo, quando eu era mais novo, antes mesmo de me converter ao Senhor, porque eu cresci, né, no caminho do evangelicalismo, no cristianismo, e cresci nesse processo aí e tudo mais, só que eu não fui crente desde que nasci, não é porque minha família era cristã que eu nasci já era um cristão, crente em Cristo, salvo, não. Eu tive que passar pelo processo de conversão ao Senhor Jesus e graças a Deus hoje estou aqui. Mas antes disso mesmo, quando eu era moleque mais novo, quase sempre antes de dormir, eu deitava na minha cama e eu ficava com medo do que a gente chama do arrebatamento que vai acontecer, né? Acontecer enquanto eu estava dormindo e eu não ter me arrependido dos meus pecados ou qualquer coisa do tipo. Então eu ia dormir, ia me deitar e fechava os meus olhos, aí ficava orando, pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados, pelas coisas que eu tinha cometido no dia, e ia dormir. E aí, se eu não fizesse isso, eu acho que se acontecesse alguma coisa, se eu morresse, ou se o Senhor voltasse para buscar aqueles que pertencem a Ele, eu ficaria para trás. Esse era o meu pensamento. E muita gente fica nisso, fala assim: ah, depende, você tá vivendo, se você não tivesse arrependido, se você estiver mentindo, aí acontece o seguinte, né? E aí eu quero falar rapidamente sobre isso, tentar ser rápido, porque já foi 4 minutos de vídeo, então vou tentar ser o mais breve possível nesse tema. E vamos lá então. Eu acredito o seguinte: não é possível aquele que uma vez foi salvo, uma vez creu em Cristo, uma vez pertenceu ao Senhor de verdade e genuinamente, que perca a salvação. Ele pode se afastar, esfriar, pode, mas ele sempre vai pertencer ao Senhor, como aquele filho rebelde que saiu da casa do pai, filho pródigo, mas ele nunca deixou de ser filho. Ele pode ter se afastado, ter vivido a vida dele ali, mas ele voltou. E aquele que pertence ao Senhor de verdade, mesmo que por um breve momento de tempo se afaste das coisas do Senhor, o Espírito ainda habita nele, e o chamado do Espírito Santo ao arrependimento sempre vai estar ativo ali.
Então aquele que verdadeiramente pertenceu ao Senhor uma vez, nunca perde a salvação. Essa é a minha visão, meu ponto de vista. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte, ele fala, aquele que ouve a minha palavra, isso em João 5, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha a conjugação dos verbos aí, o tempo que eles são usados. Aquele que ouve no presente, a minha palavra, e crê agora, naquele que me enviou, quem é no presente, tem a vida eterna, não entrará no futuro em juízo ou em condenação, mas já passou no passado da morte para a vida. Então no momento que nós cremos em Cristo, ou agora, cremos no Senhor, nós temos a vida eterna, não entraremos em juízo e já passamos da morte para a vida. Ora, aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para terminá-la até o dia do Senhor Jesus, diz em Filipenses para nós. O Senhor que começou a obra em nossas vidas, em 1 Coríntios, fala que é por iniciativa do Senhor que nós fomos salvos. Então é por iniciativa de Deus que nós fomos salvos. Ele fala, não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vós. Então Deus é quem, o Senhor Jesus é quem nos escolheu para pertencermos a Ele. Então Ele nos guarda e Ele é quem vai nos fazer ficar firmes até o final e nos entregar, né, a coroa da vida no final de tudo. Agora é o seguinte, em João também, no capítulo 10, na carta de João, o Senhor diz o seguinte para nós. Ele fala assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai não o der para mim, né? Ele fala assim, nenhum de vocês pode vir a mim se o Pai não der vocês a mim. Ele fala, o meu Pai é muito forte, ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos do meu Pai. Ninguém nunca pode fazer isso. Então, se você é uma pessoa que creu em Cristo, foi salvo e tem a salvação, é porque o Senhor o entregou a Cristo. E se você é uma ovelha de Cristo e você está nas mãos do Pai, nada nem ninguém pode arrebatar você da mão do Pai. Por isso a Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação. A Bíblia fala em Colossenses 2 ali, ou 3 se eu não me engano, que a dívida que nós tínhamos foi rasgada, o extrato de dívida, e foi pregado na cruz. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu para pagar pelos pecados de todo aquele que nele crê, que antes foi cometido, que está sendo cometido e que um dia vai ser cometido, porque enquanto cristãos, enquanto vivos, enquanto seres humanos aqui nessa terra, a nossa natureza adâmica, né, a nossa natureza humana que vem de Adão, ela ainda vai habitar, ainda é real em nós. E ela só vai ser apagada quando nós formos feitos perfeitos na vinda do Senhor. Só assim, até lá então nós vamos ter essas duas naturezas em nós. Por isso em Efésios 4, Paulo diz, revistam-se da nova natureza que vocês têm. Por quê? Porque nós temos as duas naturezas e cabe ao cristão se revestir daquela que vem de Deus, porque esta é perfeita e essa sim não peca, essa não é contaminada. A que peca é a velha natureza. Então cabe a nós vivermos segundo o Espírito, segundo essa nova natureza. Entende? Então, lógico que sempre vai haver o pecado sempre vai estar ali, mas aquele que pertence ao Senhor não tem prazer no pecado, não vive no pecado e o melhor de tudo e o maior de tudo é que o Senhor pagou por esses pecados, certo? Então uma ovelha que está na mão do Pai não pode se perder. Por isso a Bíblia fala ainda no final do capítulo 8 de Romanos que nada nos separa do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem a morte, nem a vida, nem poderes, potestades, nem anjos, nem nada, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então fique com essa palavra. Se você é cristão, tenha certeza da sua salvação, porque Jesus morreu para nos dar ela. E se você vive nessa incerteza, você não consegue desfrutar da alegria e certeza da salvação que o Senhor quer que nós tenhamos. Você fica nesse impasse de se você faz isso, você é salvo. Se você não faz, você perde a salvação. Logo, a salvação não é por graça, ela é por obras. Porque se você faz ou deixa de fazer alguma coisa e perde a salvação, ora, a salvação depende de você fazer algo. Então, a gente entra na contradição de que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, de vós, no caso, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, se eu faço isso, eu sou salvo. Se você deixa de fazer, você perde a salvação. Isso não existe. Isso é contraditório ao que o Senhor veio nos dar. Porque o que Ele veio nos dar é eterno. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para terminá-la, para cumpri-la até o dia do Senhor Jesus. Beijo no seu coração, espero que você tenha entendido. Comenta aí o que você achou. Vamos fazer uma discussão saudável a respeito disso. E eu espero que Deus abra a sua visão para aquilo que é verdadeiro. Paz e graça seja com você.